Como fazer um planejamento estratégico para a minha clínica? Bom, a gente sabe que a maioria dos empresários não faz planejamento estratégico. Na área da saúde, então, nem se fala. Estima-se que menos de 7% dos empresários conseguem fazer o planejamento estratégico para a sua clínica. Tem uma frase do Peter Drucker que fala o seguinte: se você falha em planejar, você já está planejando falhar. Eu vou contar uma história para vocês, uma história bem curtinha, que fala de um empresário que tinha fazendas no interior da Bahia. E aí, uma vez, chegou o seu João para trabalhar lá, porque ninguém queria trabalhar naquele lugar, porque lá chovia muito e as pessoas faziam todo aquele trabalho e as chuvas acabavam com tudo em pouco tempo. E aí ninguém aparecia para trabalhar. E aí ele tinha que trabalhar sozinho com a família. Aí de repente aparece o seu João. E aí o seu João fala para ele assim: eu aceito o trabalho, ele até ficou surpreso, porque ninguém queria estar ali. Só que o João falou: só tem uma condição. Eu durmo enquanto os ventos sopram. Aí o dono da fazenda não entendeu muito bem o que ele quis dizer, mas falou: tudo bem, ok, então vamos começar o trabalho. E ele trabalhava muito bem, né? Ele dormia na casinha ao lado ali e fazia tudo certinho, acordava bem cedo e era um excelente funcionário. Até que um dia, numa madrugada, veio uma tempestade gigantesca e estava se formando. E aí o dono da casa foi desesperado, foi lá acordar o seu João, falou: seu João, acorda, a gente precisa arrumar as coisas porque tá vindo uma tempestade terrível que vai acabar com tudo. E o seu João falou assim: olha, eu durmo enquanto os ventos sopram. Aí o dono da fazenda ficou bem bravo, falou: pô, peraí, como assim, cara? Eu vou te demitir, né? É um absurdo, eu tô aqui precisando da sua ajuda e você não vai ajudar em nada. Ele saiu e foi tentar fazer as coisas e ele viu que estava tudo organizado, os celeiros fechados, os cavalos guardados, os fenos todos enrolados e guardados, as galinhas também já presas, né? O gado, tudo certinho. E aí ele pensou: eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Essa reflexão quer dizer o seguinte: quem faz planejamento, quando vem a turbulência, consegue ficar mais tranquilo. Quem não tem planejamento vive apagando o incêndio, e os incêndios vão vir o tempo todo. Então, é super importante, né? O próprio Benjamin Franklin fala assim: se eu tivesse 8 horas para poder cortar uma árvore, eu ficaria 6 horas amolando um machado. Porque assim, você tem que planejar para depois muito tempo mais de planejamento e pouco tempo de execução. Geralmente acontece isso. Só que no mundo da saúde a gente acaba fazendo o contrário, né? O dentista, o médico é muito operacional, então não tem tempo para planejar. E na cabeça do dentista, eu falo, na minha cabeça passava a mesma coisa. Eu falava: poxa, mas se eu fechar um dia da minha agenda para ficar planejando, é um dia que eu deixo de atender. E eu atendendo eu ganho dinheiro. E eu planejando não ganho dinheiro a curto prazo. A gente tem que pensar assim: o operacional é o funcionamento da empresa. A parte de planejamento, a parte estratégica é o crescimento da empresa. Então a gente realmente tem que planejar o crescimento. E como é que a gente faz, então, de uma forma simples? Como é que a gente faz um planejamento da nossa empresa? Primeiro de tudo, e o que a gente faz todos os anos em todas as nossas empresas, a gente faz uma revisão da nossa missão, visão e valores. Fábio, eu nunca fiz isso. Então faça. Isso é super importante. E quando eu falo fazer isso, não é fazer Ctrl+C, Ctrl+V, olhar de alguma empresa, copiar e fazer igual. Não é isso. O que você tem que fazer é olhar para o teu negócio mesmo e ver assim: qual que é a tua visão? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos, por exemplo? Qual que é a tua missão? Né? Geralmente na área da saúde tem muito propósito de ajudar pessoas, de transformar vidas. Qual que é a tua missão de fato? E quais são os valores que você trouxe, né, da sua família, da sua vivência, que você quer ter dentro do teu negócio? Quais são os valores que movem esse negócio? Eu sei que para muitos é um quadro na parede, e se não é vivido, não tem jeito, também não funciona. Mas é importante fazer isso porque todo o desenvolvimento da cultura daquela empresa vai ser baseado nesse tripé, que é o MVV, Missão, Visão e Valores. Eu sei que quando a gente faz faculdade na área da saúde, a gente não aprende isso e também acha que isso não é importante. Fala: pô, pra que isso aí? Isso é besteira. Vou copiar e colocar na parede, isso aqui não vou dar valor pra isso e tudo mais. Mas com o tempo você vai percebendo que isso é uma diretriz muito forte que vai nortear toda a cultura da sua empresa. E cultura hoje é uma coisa fundamental para quem quer montar um negócio, quem quer crescer o negócio, quem quer expandir, quem quer sair do negócio e ver seu negócio crescer. Se não tiver cultura, isso não vai acontecer. Você vai chegar num platô e não tem jeito. Então, feita essa revisão, para quem não fez, faça a missão, visão e valores. Para quem já tem, revise. Todo ano a gente revisa, tá? Então, ó, tem esse valor aqui que eu quero incluir. Tem esse valor aqui que eu acho que já não faz mais sentido, que já está muito embutido e tal. Então você pode fazer pequenas alterações. Depois disso, a gente vai fazer um diagnóstico da empresa. Existem várias ferramentas de diagnóstico. Uma que eu gosto muito, que é bem simples, tá? É a ferramenta de SWOT, a matriz SWOT. Que a gente vai pegar assim, você vai escrever no papel: quais são as forças da tua empresa?
O que você tem de ponto forte? Olhando para dentro da empresa, o que você tem de ponto forte? Ah, eu tenho estacionamento, eu tenho várias especialidades, ah, eu tenho uma estrutura grande, eu tenho vários consultórios. O que você tem de força? Anota. O que você tem de fraqueza? Ah, eu tenho acessibilidade não está legal. Ah, tem que ter determinadas especialidades que eu não consigo atender. Bom, aí você escreve tudo. Aí depois você vai pensar agora para fora da empresa. O que você tem de ameaça? Ah, talvez está um concorrente aí grande, uma franquia está entrando do meu lado com preço mais baixo. Ah, porque o dólar aumentou e as minhas máquinas vêm de fora para quem tem equipamento. Então, anota tudo que pode ser ou que é uma ameaça para o teu negócio. E o que você vê de oportunidade? Pensa, você tem muitas forças. O que você pode usar como oportunidade com essas forças que você tem? Pô, de repente, é uma força, você tem uma força ali que você tem uma especialidade, que você está fazendo uma especialização, por exemplo, de orofacial, e no teu bairro não tem ninguém. Uma oportunidade de montar uma estrutura, um marketing em cima disso, ali naquela região. Então, esse trabalho é sentar mesmo, você, teu sócio, tua esposa, ou seu marido, e vocês sentarem e discutirem exatamente como vai ser isso. Isso tem que ser pegar uma manhã inteira para poder fazer esse trabalho. Não é assim, sentar rapidinho e fazer não, tá? Então, pronto. Feito isso, a gente fala que isso é um pequeno diagnóstico. Agora vamos olhar um pouco para o mercado. Como é que está o nosso mercado? Existem várias ferramentas também para você fazer análise de mercado. Tem uma que eu gosto muito, que é a análise de Potter. Ela tem várias forças que influenciam uma empresa. Eu vou me focar em uma aqui, concorrência. Todo mundo morre de medo da concorrência. A concorrência, o dentista está preocupado, o médico está preocupado, porque a área da saúde está muito concorrida. Mas deixa eu falar uma coisa. Todas as áreas estão concorridas. Desde fisioterapeuta, um engenheiro, todo mundo, advogado. Então não adianta a gente pensar que é só a nossa, não. Tá? Então todos estão concorridos. Mas eu gosto de falar a frase que é o seguinte: a água que está fora do barco não afunda o barco, e sim a água que está dentro. Então cuida da água que está dentro, porque não vai ser a concorrência que vai afundar teu negócio. Você que precisa arrumar o teu negócio e fazer gestão. Mas enfim, é importante eu conhecer a concorrência. É importante eu conhecer o posicionamento da concorrência. Todo ano a gente faz uma análise do mercado e olha para a concorrência. O que a concorrência está fazendo? Como é que está o market share dela? Qual o posicionamento que ela está tendo? É por preço? Como é que está isso daí? Então é importante você dar essa paginada também para poder entender como é que está o teu mercado, tá? E um outro ponto importante é assim, reveja o seu posicionamento. Como assim, Fábio? Existe um negócio chamado posicionamento único de valor, PUV. O que é o PUV? Esse posicionamento é assim, você pode colocar a tua empresa sendo uma empresa posicionada por preço, você pode colocar a sua empresa sendo posicionada por custo-benefício, ou você pode colocar uma empresa posicionada por diferencial, ou seja, com preço mais alto, um ticket médio bem maior, mas também ela entrega mais, ela tem mais valor. Tá? Então, qual que é o posicionamento? Por que eu estou falando isso? Porque todo ano é importante também revisar seu posicionamento. Porque às vezes você está se posicionando por preço e esse talvez não seja o melhor caminho. Talvez seja interessante você ter mais diferenciais. Talvez seja interessante você atender menos pacientes com ticket médio mais alto. Cuidado, que a gente dá consultoria nas empresas e a maioria das empresas, quando a gente chega, um dos primeiros pontos que a gente tem que olhar é a parte de precificação. Porque às vezes tem um monte, tá? Um monte de empresa que está pagando para trabalhar. Que a relação com o dentista parceiro é muito ruim. Tem gente que paga 50%, 40%, 50% de porcentagem para o dentista parceiro e acredita que está ganhando dinheiro. Não está. Você está perdendo dinheiro. Eu te garanto, eu te mostro isso em planilha. Tá? Mas enfim, esse é um ponto super importante. Você ter qual é o teu posicionamento. Feito isso, você já deu uma paginada ali, né? Olhou para dentro, olhou para fora, olhou o mercado. Né? Isso aí você consegue fazer em um dia, por exemplo, junto com os seus sócios. Depois disso, é importante você pensar assim: quais serão os objetivos desse ano? O que eu quero? Fábio, eu não posso fazer daqui objetivo de 5 anos, 10 anos? Pode, mas vamos focar, para quem nunca fez, começa a fazer os objetivos desse ano. O que você quer fazer? Vamos pensar em vários pilares. Eu trabalho muito com BSC, que é o Balance Scorecard, são 4 pilares, né? Que é o financeiro, processos, a parte de clientes e a parte de crescimento da empresa, pessoas, infraestrutura. O que você pode pensar assim? Pensa no objetivo. Vamos pensar no objetivo financeiro. Eu quero aumentar meu faturamento. Aumentar esse faturamento em 10%, 15% nesse ano. Então, o que você vai fazer para aumentar seu faturamento? E quando eu falo que a gente faz planejamento estratégico, a gente vai colocar alguns objetivos estratégicos, tá? E aí, esses objetivos, a gente vai colocar para cada objetivo algumas iniciativas. E para cada iniciativa, a gente vai colocar o plano de ação. 1, 2, 3 atividades no plano de ação ou mais. Tá? Então, esse é o caminho que a gente tem que desenhar. Lembrando, vamos pensar em faturamento. Quero aumentar meu faturamento. Legal. Então, esse é o objetivo estratégico, aumentar o faturamento 10% esse ano de 2025, 2026, por aí vai. Feito isso, eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer para aumentar o faturamento?
Aí agora é hora de sentar e começar a desenhar. O que eu tenho que fazer? Vamos trabalhar nossa base de clientes internos que a gente tem aqui, que é um ouro que muita gente deixa de trabalhar. Vamos trabalhar essa base? Vamos. Então vamos criar então esse aqui seria uma iniciativa, trabalhar a base de clientes internos. Vamos contratar uma empresa de marketing e vamos investir mais dinheiro em marketing, fazer tráfego e tudo para trazer cliente. Vamos fechar parcerias com empresas que também sejam interessantes, empresas, escolas. Vamos tentar fechar parceria com associações, clubes. Então, o que eu vou fazer para aumentar o faturamento? Vamos agregar uma especialidade que a gente não tem hoje. Vamos trabalhar talvez com fluxo digital, odontologia digital, vamos trazer alinhadores, vamos trazer mais implantes, vamos trazer harmonização. Olha, tem tanta coisa que dá para você aumentar o faturamento. Tá? Aí você vai escolher algumas coisas, porque também não adianta você escolher milhões de coisas e aí você perde o foco. Então, escolhe algumas coisas que são os objetivos estratégicos, as iniciativas para chegar nesse objetivo estratégico, e aí cada iniciativa você vai desenrolar um plano de ação com o dono. Como assim, Fábio? Bom, eu falei de aumentar faturamento, eu falei que uma iniciativa é trabalhar a base interna de clientes que você tem, né, que são ouro. E aí, essa é a iniciativa. E qual que é o plano de ação para isso? Bom, eu tenho que começar. Primeiro, levantar a base de clientes que eu tenho. Quem vai fazer isso? A Joana. Até que dia? Até o dia 10 de fevereiro. Depois disso, eu vou montar um script de ligação para poder falar com essa turma. Então, quem que vai fazer isso? É o Paulo. Ele vai montar o script até o dia 11 de fevereiro. Aí depois, eu vou começar a fazer as ligações. Quem que vai fazer as ligações? Eu tenho aqui uma CRC que vai fazer as ligações. Ok. Quando que ela começa as ligações? Tal dia. Então, você está vendo que um objetivo estratégico, eu gerei uma iniciativa, e dessa iniciativa eu gerei um plano de ação, com dono e com data. Feito isso, você pode ter certeza que você já vai criar um cenário incrível, porque o que acontece é que assim, a gente tem muitas ideias, né? O dentista é empreendedor, mas acaba não sendo empresário. Então, ter grandes ideias não significa que você vai conseguir fazer acontecer. E aí as ideias ficam na cabeça, ou às vezes ficam até no papel, mas elas não desenrolam num plano de ação. Tá? Então, fazendo desse jeito, você pode ter certeza que você vai conseguir colocar em prática aí. E aí, colocando em prática, você vai fazer o negócio crescer, melhorar, né? Então, você pode fazer isso não só na parte financeira, mas na parte de crescimento. Eu quero abrir mais uma unidade. Pô, esse é o objetivo estratégico. Quais são as iniciativas? Aí você vai escrever. E para cada iniciativa tem que ter um plano de ação com dono. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, então já segue logo esse canal e ativa o sininho aí para lembrete para os próximos, que eu estou colocando bastante conteúdo aí para poder te ajudar.